agradecer a presença do diretor do Sonecarne, Eurico, e do nosso grupo bioquímico, e agradecer pelas informações. Uma das minhas perguntas já foram feitas. Eu queria saber dos senhores, senhor diretor, que, segundo informações, foi retirada algumas dessas camadas de filtragem. E, no momento, já foram recolocadas, tem algo em andamento para estar conseguindo recolocar essas camadas que fazem parte da filtragem da água para ser destinada aos moradores. Na visita que fizemos lá no Sonecarne, de Cabeceira Grande, eu perguntei sobre as bombas, se as estações, tanto Cabeceira quanto Palmital, se teria bombas reservas. Alguém me respondeu que teria. Confirma isso ou está carente de bomba? É apenas uma funcionando, correndo o risco de, quando uma estragar, ter que suspender o fornecimento de água até que se repare a bomba que estava em funcionamento. Gostaria de saber também quanto aos geradores. A gente sabe que as estações são pequenas, já praticamente quase que não tendo condições de atender as comunidades, Cabeceira Grande e Palmital. Mas tem algum gerador para atender as emergências, no caso de pico de energia, de problema na rede? Tem esse suporte, um gerador em cada estação que possa estar sanando esse problema enquanto a CEMIG repara a parte dela? É um problema bastante questionado também, cobrado pelas comunidades, tanto de Cabeceira Grande quanto Palmital, problema antigo, não só de agora, sobre o fornecimento de água nas comunidades que moram em terrenos mais elevados, nas partes mais altas das cidades, tanto Cabeceira Grande quanto Palmital. Qual a ideia, qual o projeto, qual seria a solução para estar abastecendo essas famílias de maneira igualitária com os demais das residências mais baixas, tem água constantemente. Porque a gente vê que, mesmo quando está um abastecimento de água tranquilo, qualquer problema que dá, quem sofre com ele primeiro são esses moradores que moram nessas partes mais elevadas. Questão de justiça. Teria como sanar o problema exclusivamente desse pessoal? Sim. Senhor, só mais um tempo ainda. Sou Eurico. Nós, vereadores, nós pretendemos, a partir de agora, a gente está fazendo vistorias, visitas, mas com mais frequência nas estações, Cabeceira Grande, Palmital, querendo saber como que anda o andamento, como é que está sendo feito os trabalhos. A gente queria saber também a questão de arrecadação, de gastos. Isso é tranquilo da parte dos senhores? A gente tem liberdade para fazer esse trabalho? Por enquanto são só essas. Sim, respondendo essa última pergunta que o senhor fez aí, inclusive eu mandei um relatório aqui, deixei hoje, sobre arrecadação, e agradeço que você está sempre fazendo a visita, sim. Mas com essa visita também a gente espera recursos para ajudar a gente, porque fazer a visita com nós sem condições de trabalhar, nós está dando muito ponta de faca, porque a arrecadação para poder melhorar o Sonecarne de fala. Se for desse jeito, vai manter o que é. Se vocês, vereador, não correr atrás de emenda, alguma indicação, ajudar a gente, a população de Cabeceira e Palmital vai ficar sofrendo do mesmo tipo. E a pergunta sobre troca do material, a gente falou foi, nós trocou o material, então a partir do momento que nós trocou, imediato nós já pôs o outro. E bomba, nós temos bomba reserva, sim. Antes não tinha Palmital, 2 quadros e 2 bombas. Ficava lá só uma bomba, mas não tinha um quadro.
Graças a Deus a gente já tem 2 bombas e 2 quadros trabalhando. Estragou, a gente já aciona. A mesma ideia eu quero fazer em Cabeceira. Tem a bomba reserva, lá dentro da estação está lá guardada. Mas quando ela queima lá embaixo, você tem todo o tempo de ir lá, verificar o que aconteceu, queimou, você voltar aqui, tornar a voltar lá, tirar uma bomba, montar outra. Então, é igual eu falei no início, são perda de tempo. Então, o que você vai perder tempo? Vai dar um desfalque de água na cidade. Deu desfalque, automaticamente ela vai demorar para repor as ruas. E gerador não vai resolver para nós assim, porque nós estamos em 2 locais de bomba. Por exemplo, Palmital tem uma bomba que é 1.800 metros, que ela bombeia água para Palmital. Aí nós teríamos 2 geradores em Palmital, que é um lá embaixo e outro na estação de tratamento. Seria um custo que não sei se a gente ganha de presente nesse gerador. Cabeceira talvez resolveria um. Se a gente tivesse condições de comprar ou ganhar algum, você poderia montar ele na sua estação, fazer uma rede com uma distância perto. Você poderia montar um aqui na estação e fazer uma rede levando até a bomba. Talvez Cabeceira resolveria, mas Palmital, devido à distância, não é viável. A gente está correndo sim, projeto placa solar, já fizemos um levantamento, inclusive a vereadora Poliana já levou essa demanda para o deputado, que a intenção nossa é implantar o sistema de placa solar para reduzir o gasto da empresa e ganhar o custo, né? Porque uma taxa de energia de R$52.000, se a gente zerar ela, aí sim já tem como a empresa começar a andar, porque até agora ela só está andando de muleta, ela não anda sozinha não. E sobre a parte alta da cidade, Palmital a gente já fez isso, que é dar uma certa altura da cidade, a gente coloca registro e regula a água para quê? Você fecha o registro pouco, automaticamente ela sobe para cima. Mas a intenção nossa é separar, né, os bairros, fazer encanação dividida em bairro. Devido, às vezes, acontece um problema igual a gente teve um período aí, acho que foi em 2015, que teve aquela crise hídrica, que nós passamos muito, ganhamos sufoco sem água. A gente teve que abastecer Palmital um horário, à noite uma parte, dia de outro. E Cabeceira, igual eu falei, eu estou entrando agora, eu não sei nem como funciona aqui as redes de água. Mas assim que a gente tiver conhecimento, tiver condições de apoio, a intenção nossa também é essa. A minha é dividir. Você colocar registro numa certa altura para quê? Você regula a água, você regula ela automaticamente, ela vai sobrar para cima. Aí vai ser abastecido por igual. E trocar rede, porque tem a parte de cima aqui tem rede, cano de meia. Então a bomba deu um problema ali, deu um pico de energia, automaticamente cala a água. Quem não tiver reservatório, cala a água. Quem tem reservatório, dá tempo, que a gente pede muito isso aí, para quê? Para o usuário, quem não tem caixa d'água, prevenir, porque nós estamos numa situação complicada, a chuva vai embora, a gente pode encarar outra crise aí, e ter essa crise aí, nós não dá conta de abastecer a cidade se quem não tiver seus reservatórios. E quem tem também, a gente devido a gente falou sobre água suja. Eu acho que, não estou afirmando, mas eu tenho para mim que tem muitos usuários que nunca lavou seu reservatório de água em casa. Então é bom para os usuários dar uma olhada também no seu reservatório de água em casa. E agradeço as pessoas que comunicam a gente que a água está chegando tudo. Todos que comunicou foi na casa deles, visitei eles, expliquei a situação. Das perguntas, faltou ainda sobre as nossas visitas no supermercado, nas estações. E eu queria saber também, eu não entendi bem, em Palmital já funciona essa questão de registro para regular a água nos bairros? E a questão de quando o senhor pede ajuda para os vereadores. Né? No primeiro comentário, o senhor disse que nunca tinha recebido ajuda, né, para estar melhorando o abastecimento. A gente vê que já foi investido, né, por alguns gestores anteriores, né, inclusive com emendas de deputados, mas tenho certeza que muita gente achava que a Sanepar ela se autossustentava, né, a ponto de ter uma sobra para, né, que não pudesse comprar de
já esses geradores, que pudesse acumulando mês a mês até chegar a um montante. Mas nós, como vereadores, a gente alguns já se colocou à disposição para estar ajudando, mas a pergunta foi direcionada só para nós, vereadores, o prefeito. Eu tenho que investir também no Sanecab, ou você vai cobrar na casa, principalmente só os vereadores? Eu queria impressões. Não, sim. Já cobrei dele, sim. Ele está à disposição para a gente. Inclusive, a última visita que o deputado veio, a gente ganhou 2 bolsos, Taziano. E ele está disposto a ajudar. Igual eu falei em Palmital, nós somos uma equipe. E essa equipe, nós temos que abraçar a causa e resolver o problema do usuário, da população. Teve um investimento? Teve, dos reservatórios. Mas, sou como morador da cidade, ele resolveu o problema? Só ele? Não resolveu, porque não adianta só ele. Nós teremos que ter mudança de rede de água na rua. Nós teremos que ter a estação maior, está lá, mas ele está caindo uma quantidade X de água. Se a ETA tivesse filtrando 10 litros por segundo dentro dele, e uma bomba, aí já tem todo o cálculo, a gente coloca uma bomba adequada àquilo ali. Aí sim, teria mais água na rua. Mas só ir lá com o mesmo equipamento que tem há 4 anos atrás não vai resolver. Porque a quantidade de água que encaminha não é o suficiente para mandar para a rua. É sim, tem o poço lá que está ajudando, a cabeceira melhorou muito, muita gente parou de reclamar, muitos usuários já me ligou agradecendo, que eu agradeço muito e alguns usuários reconheceram o trabalho da gente, que é poucas pessoas. Senhora vice-presidente, permissão para anunciar essa carta. Permissão concedida. Mais uma vez, quero agradecer aos dois responsáveis aqui pelo fornecimento de água do nosso município, o senhor Eurico, diretor, o Joaquim Eurico. Primeiro, eu queria perguntar aqui se foi investido nas questões das boias, nas caixas d'água. Uma vez que tempos anteriores, frequentemente a gente via alguns desperdícios de água e não sei se não observei direito, mas ultimamente não tenho visto mais isso. E também, nova comunidade, não sei se vai ter mais tempo agora. No caso, é só as considerações finais dele. Não vai ter tempo para poder dar a resposta. Fiquei feliz de saber que os senhores já têm em andamento um projeto para reforçar aí o fornecimento de energia que está tocando essas bombas, porque vejo que é um atraso muito grande. Tantos anos de governo, nunca se teve tanta atenção, principalmente na questão da energia. Todo problema que dá, falta de água, a questão da CEMIG. Falta energia, então agora está CEMIG. Tem que ter um plano B. Tem que ter um plano emergencial para estar sanando esse problema, para que não reflete na comunidade. Senhor vereador,